Se você já me conhece há algum tempo, você sabe que eu sempre falo que a minha reserva de emergência está investida na Nuconta, a conta remunerada do Banco Nubank. Mas você sabe quanto realmente rende a Nuconta? Se você não souber, nesse vídeo eu vou te mostrar quanto que o meu dinheiro está rendendo, direto da tela do meu celular. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Se você está chegando agora no canal, seja muito bem-vindo. Eu sou o Gustavo Teixeira e hoje eu vou te mostrar, direto do meu aplicativo do Nubank, quanto que o meu dinheiro da minha reserva de emergência está rendendo. E antes de a gente ir para a tela do meu celular, uma explicação rápida sobre o que é a Nuconta e o que é o Banco Nubank, só para garantir que está todo mundo na mesma página. E caso você esteja se perguntando, esse vídeo não é patrocinado pelo Nubank, bem que eu gostaria. Então todas as informações que eu vou passar aqui são o meu ponto de vista e a minha opinião sobre o banco. Se você não conhece o Nubank, ele é o responsável por esses cartões roxinhos muito bonitos que você deve ter visto provavelmente muita gente usando por aí. E a diferença do Nubank para os grandes bancos é que ele é um banco 100% digital. Então, diferente de Itaú, Bradesco, Santander, que tem milhares de agências espalhadas pelo Brasil, o Nubank não tem nenhuma. A proposta deles é ser algo muito mais prático para o usuário e eles têm uma proposta de foco muito grande na experiência do cliente. E por isso é muito comum você achar na internet, nas redes sociais, muitos depoimentos de clientes que foram extremamente bem atendidos pela equipe do Nubank e elogiando muito esse tipo de serviço. Inclusive, esse foi o principal motivo da disparada no crescimento do Nubank nos últimos anos. Eu sou cliente do Nubank desde 7 de março de 2018 e, sinceramente, de lá para cá eu não tenho nenhuma reclamação a fazer. Inclusive, acho que eles evoluíram bastante o serviço. E caso você não saiba da história, lá atrás, no começo, só existia o cartão de crédito. E depois de alguns anos, eles evoluíram e conseguiram criar a Nuconta, que é a conta corrente. Que, na minha opinião, acho que essa foi a maior evolução do Nubank desde que ele foi criado. E é uma das coisas que eu particularmente mais gosto dele. A Nuconta, como é chamada conta corrente do Nubank, tem um monte de vantagens. Eu vou citar aqui algumas que, na minha opinião, são as que eu gosto mais. Primeiro de tudo, é o fato de ela ser 100% gratuita. Você não paga nada nem para abrir a conta, não tem nenhuma taxa de manutenção, não tem mensalidade, anuidade, nada disso que você tem nos grandes bancos. E você também não paga nada para transferir o seu dinheiro, seja para outra conta do Nubank ou até mesmo para você enviar TEDs para outros bancos. É tudo 100% gratuito. E você já deve ter percebido que eu adoro uma coisinha grátis. E o que é, na minha opinião, o grande pulo do gato é o fato de que quando você deixa dinheiro lá na sua Nuconta, ela rende automaticamente 100% do CDI. Isso mesmo, o dinheiro que você deixa lá parado está na verdade te rendendo a mesma coisa que o Tesouro Selic. Mas afinal, no que ela investe para ter esse rendimento? Será que é seguro? Será que funciona mesmo? Você não está correndo nenhum risco? Calma aí, eu já vou te explicar tudo isso. Mas queria aproveitar esse momento para falar para você curtir esse vídeo aqui embaixo se você ainda não tiver curtido. E já aproveita e se inscreve no canal. Vem fazer parte dessa família de investidores que está crescendo cada dia mais. E a maior resistência das pessoas para quem eu falo sobre o Nubank é justamente a segurança do banco. Não sei se esse é o seu caso, mas tem muitas pessoas que deixam de colocar o dinheiro delas para render na Nuconta simplesmente porque elas têm medo. E na verdade eu entendo isso. Porque é muito mais fácil você confiar no Itaú ou no Bradesco, que você consegue ir lá na agência e falar com o gerente, você consegue ver as pessoas que estão cuidando do seu dinheiro, do que em um banco 100% digital, que o máximo que você tem é um chat no aplicativo. E afinal eu entendo isso. Essa é uma coisa meio que cultural, né? Ir ao banco, ir até a agência e falar com o seu gerente. Mas se esse é o seu caso, não se preocupa, eu tenho uma ótima notícia para te dar que você já vai entender. Mas vamos lá, como que o seu dinheiro rende na sua conta corrente? Hoje o Nubank tem duas opções para você colocar o seu dinheiro para render. As duas rendem a mesma coisa, 100% do CDI, que considerando a nossa taxa Selic de hoje de 3% ao ano,
o 100% do CDI equivale a 2,9% ao ano. Mas quais são essas duas maneiras, né? E quais são as diferenças entre elas? Bom, a primeira opção é deixar o seu dinheiro parado na conta, como você faria em qualquer outro banco. A questão aqui é que a NuConta é classificada como uma conta de pagamento. Então, todo o dinheiro que é depositado lá tem que ficar separado do patrimônio do próprio Nubank. Na prática, isso significa que eles não podem usar esse dinheiro para emprestar para outras pessoas. A única coisa que eles podem fazer com essa grana que está lá é investir em títulos públicos de baixo risco, ou seja, o nosso bom e velho Tesouro Selic. E como você já deve saber, quando você investe o seu dinheiro no Tesouro Selic, você está emprestando o seu dinheiro para o governo e aí ele vai te pagar uma taxa de juros por isso. Ou seja, o risco que você está correndo aqui nessa operação é o risco do nosso governo federal, do nosso país quebrar. E caso isso acontecesse, eu acho que a gente estaria em uma situação muito pior. E a segunda opção, que foi lançada há menos tempo, é a opção chamada de guardar dinheiro. Fica tranquilo, eu sei que está meio confuso, mas você já vai entender na tela do meu celular. O rendimento é o mesmo, 100% do CDI. Porém, aqui o seu dinheiro não está investido em títulos públicos, e sim em RDBs, que é um recibo de depósito bancário, que, assim como no caso do CDB, que você já deve ter ouvido falar, você está emprestando o seu dinheiro para uma instituição financeira. E aí, basicamente, o que ela faz com o seu dinheiro é te pagar um juros baixo por isso e emprestar esse dinheiro para outra pessoa cobrando um juros mais alto. Essa é a atividade principal dos bancos. Esse é o chamado spread bancário. Só que aqui, nessa modalidade, você tem a proteção do FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito, para até R$250 mil por CPF. Isso significa que se o banco falir, você tem até R$250 mil que o FGC vai te devolver. Ou seja, na primeira opção você tem a garantia do governo federal e na segunda você tem a garantia do FGC. Eu acho que dá para falar que o nosso dinheiro está bem seguro, né? Eu, pelo menos, tenho total confiança de investir o meu dinheiro na NuConta. Não tenho a menor preocupação em relação a isso. Mas vamos lá, agora eu vou te mostrar na prática quanto rende o meu dinheiro que está investido lá. E eu vou te mostrar isso usando a minha reserva de emergência que está investida lá na NuConta. Só que antes me responde uma coisa, onde você deixa a sua reserva de emergência? Se é que você já tem ela feita, ou quando você for fazer ela, se você ainda não tiver feita, onde você vai deixar? Na NuConta também, no Tesouro Selic, em um CDB de liquidez diária ou em um fundo DI? Você já pensou nisso? Me responde aqui para saber. Agora vamos para a tela do meu celular. Deixa eu pegar aqui, ó. Vou entrar no aplicativo do Nubank. Então, aqui nessa primeira tela, você consegue ver que tem dois dinheiros separados. A gente tem esse saldo disponível, que é aquela primeira opção que eu falei, que está investida em títulos públicos. E a gente tem aqui embaixo esse dinheiro guardado, que aqui tem um pouco mais de R$20 mil, que é a minha reserva de emergência. Então eu particularmente gosto de deixar separado, porque aqui onde está saldo disponível, eu deixo o dinheiro que possivelmente eu posso precisar usar ao longo do mês, para pagar alguma conta de casa ou para fazer alguma compra específica. E na parte de baixo, no dinheiro guardado, eu deixo só a reserva de emergência. Assim eu não corro o risco de misturar as coisas. Lembra que é muito importante você saber se organizar e organizar as suas finanças. Aproveitando, se você tem alguma dúvida sobre reserva de emergência, dá uma olhada nesse vídeo que eu vou deixar aqui em cima. Ele é um dos primeiros vídeos aqui do canal. Tá bem feio, cenário feio, eu tô meio bagunçado assim, aprendendo ainda a fazer vídeos. Não que agora eu saiba, tá? É um aprendizado constante isso daqui. A aparência em si do vídeo é questionável, mas o que importa é o conteúdo. Então, se tiver alguma dúvida, dá uma olhada lá. Inclusive, eu tô pensando em refazer esse vídeo, deixar ele mais bonito, um pouco mais atualizado. Você acha que eu deveria fazer isso? Ainda mais agora que a nossa taxa Selic caiu bastante desde aquele momento da gravação até hoje. Se você acha que eu deveria regravar esse vídeo, comenta aqui embaixo também para eu saber. Se tiver pelo menos umas 10 pessoas interessadas, eu vou refazer ele. Então se você tem interesse, comenta aqui embaixo. Mas continuando, para você trocar o dinheiro da opção 1 para a opção 2, é bem fácil. Você clica aqui no dinheiro guardado e aqui a gente vai ter duas opções, na verdade 3, né? Tem guardar automaticamente, guardar dinheiro e resgatar dinheiro. Se eu quiser guardar mais dinheiro,
É só eu clicar aqui, guardar dinheiro, ele vai aparecer o valor, vou pôr aqui R$20. Vocês estão vendo que está saldo disponível 595. Depois que eu confirmar aqui, ó, deixa ele carregar. Agora o meu saldo caiu para 575, né? Diminuiu R$20 e embaixo aumentou R$20. Agora se eu quiser resgatar, é a mesma coisa, só que vai no botão de baixo. Resgatar dinheiro, R$20, confirmar. E agora o meu saldo vai ter voltado para 595, ó, viu? E aqui tem também essa opção de guardar automaticamente. Então se você tem dificuldade de lembrar que tem que guardar dinheiro, tem que investir, ele já te ajuda a fazer isso automaticamente. Eu não sei exatamente como funciona porque eu nunca usei, mas parece ser bem fácil de configurar. Tem uma opçãozinha aqui, quero configurar, que ele deve te ajudar a fazer um passo a passo para conseguir configurar. Mas vamos lá, né? Quanto que o meu dinheiro aqui, esses R$20.000 renderam? Para saber isso, a gente volta para essa telinha e aqui em cima vocês estão vendo que está em verde, mais R$21,71. Se eu clicar aqui, ele vai abrir essa outra telinha onde ele detalha meus rendimentos. Então vocês podem ver o saldo total, aí ele soma a opção 1 com a opção 2, tá? E embaixo tem rendendo 2,90% ao ano, que são aqueles 100% do CDI. E aqui ele está me mostrando os últimos 3 meses, mas vamos olhar o atual. Ó. Rendimento no mês, aqui embaixo, 21,71, e esse é o líquido já. Então aqui embaixo ele tem bruto, R$28,28, aí ele já te mostra qual que é o imposto de renda, de R$6,30, e qual que é o IOF, de 27 centavos. Se você não sabe o que é IOF, é o imposto de operações financeiras. Depois de 30 dias, ele vai estar zerado, tá? Não se preocupa, a não ser que você mexa seu dinheiro com menos de 30 dias, você não vai pagar IOF. Ele só está aparecendo aqui porque eu fiz um depósito nos últimos 30 dias. E aqui embaixo, dá para a gente ver também quantos depósitos foram feitos nesse mês e quantas retiradas foram feitas nesse mês. Se eu clicar em posição detalhada, ele vai me mostrar todos os depósitos que eu fiz, ó, e quanto cada um está rendendo, que é esse 100% do CDI. E, por exemplo, se eu clicar em qualquer um deles, vou clicar nesse aqui de 5.468, ele vai me mostrar quanto é o rendimento bruto só desse depósito, quanto é o imposto de renda só desse, o IOF só desse, aí mostra aqui também quando que eu fiz o depósito, quando que é o vencimento do meu RDB, em relação a esse depósito específico. E aqui embaixo ele até fala, ó, garantido pelo FGC. E tem esse ponto de interrogação aqui em cima, que se você clicar, ele vai abrir uma listinha de perguntas, que é basicamente um FAQ, que é aquelas perguntas mais frequentes. Então ele fala aqui, o que é um RDB, como funciona esse RDB, o que é o agente de garantia, por que é garantido pelo FGC. Então tudo que é dúvida que você tiver, o próprio Nubank consegue te ajudar nisso. Então vamos voltar aqui para a nossa tela inicial, então é basicamente isso. E aí se eu voltar para o mês de abril, aí eu vou ter aqui que eu depositei R$15.000, saquei aproximadamente 10, que deu um saldo líquido aí a mais de R$5.000 e rendeu no mês R$34,33 líquidos. E aqui embaixo vocês conseguem ver também o rendimento bruto, qual foi o imposto de renda, qual foi o IOF. Então é bem simples de entender, bem simples de acompanhar. Inclusive esse é um dos outros pontos positivos do Nubank na minha opinião. E se você tiver em dúvida sobre onde colocar a sua reserva de emergência, eu queria te falar o principal motivo para eu ter escolhido a NuConta, que é a praticidade dela. No Tesouro Selic, por exemplo, você vai pedir o resgate, mas o dinheiro só vai estar na sua mão no dia seguinte. Já em um CDB de liquidez diária ou em um fundo DI, por exemplo, pode demorar algumas horas. Agora a NuConta, assim como a poupança, é instantâneo. Então você tem o mesmo prazo, né, a mesma praticidade da poupança. Assim como eu falei nesse vídeo aqui, por mais que a reserva de emergência não deva ser um investimento onde você busca alta rentabilidade, se você pode ter o seu dinheiro rendendo um pouco a mais, não tem por que você ficar no investimento pior, que é o caso da poupança. Esse é o principal motivo para eu ter escolhido a NuConta como a minha opção para a minha reserva de emergência. E aí, gostou do vídeo? Então deixa seu curtir aqui embaixo e se inscreve no canal, porque toda semana tem pelo menos 5 vídeos de muito conteúdo para você. Aproveitando, vou deixar aqui do lado, ó, 2 vídeos muito legais que eu acho que você deveria assistir. Eu sou Gustavo Teixeira, um grande abraço, te vejo no próximo vídeo.